Olha. Projeto de lei número 15 de 2012 altera a lei municipal 1076 de 1º de março de 2012 na forma que indica. A Câmara Municipal de Beberibe aprova. Artigo 1º. Fica alterada a lei municipal número 1076 de 1º de março de 2012, onde criou a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, passando a vigorar com a seguinte redação. Ementa. Altera o quadro dos servidores da Câmara Municipal de Beberibe, referente ao anexo 1 da lei municipal número 1071 de 13 de janeiro de 2012, e cria o cargo comissionado de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Beberibe, na forma que indica de outras providências. Artigo 2º. Fica criado o cargo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Beberibe, a ser ocupado por profissional com regular inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, mediante as seguintes atribuições, e o restante não se altera. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário, Departamento Legislativo, aos 25 de abril de 2012, quem assina é a mesa diretora. O presente pleito tem o objetivo de alterar a nomenclatura do cargo recém-criado, haja vista que o Procurador-Geral é próprio do Poder Executivo Municipal, cabendo tão somente ao Poder Legislativo ter a sua Procuradoria Legislativa, o que é feito a partir desta proposição. Assim, solicitamos de nossos pares a devida aquiescência, a fim de aprovarmos a matéria. Departamento Legislativo, aos 25 de abril de 2012, quem assina é a mesa diretora da Câmara. O projeto de lei número 15 /2012 vai à ordem do dia. Já. Não havendo mais matéria para a leitura da ordem do dia, eu passo agora com o pequeno expediente assunto interno da Casa. A palavra está aberta aos senhores vereadores. Vereador José Tomé, com a palavra. Senhor presidente, aqui o vereador, aqui essa casa, vou lhe perguntar, presidente, o concurso da Câmara, quantas vagas é? 9 vagas. 9 vagas. Qual é o primeiro? É da Prefeitura ou da Câmara que vai? Ou é todo um dia só? Primeiro da Câmara, no domingo, no outro domingo é primeiro da Prefeitura, no domingo seguinte da Câmara. 8 dias, né? Isso. Tá bom. Continuando o pequeno expediente, mais algum vereador faz uso da palavra? Não havendo ninguém inscrito para o pequeno expediente, eu passo agora com o grande expediente, assunto relacionado ao município. Passo a palavra ao vereador Lúcio da Coelce. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, primeiro de tudo eu queria agradecer a Deus pela nossa presença, porque sem Ele era impossível. Eu queria parabenizar o novo vereador Cadinho pelos requerimentos que ele fez, pedindo a recuperação das estradas. Esses mesmos requerimentos já foi feito nessa casa por mim, pelo novo vereador Chico Tenente. Infelizmente nós não tivemos êxito, mas espero, novo vereador, que o novo vereador agora, como é da base do prefeito, que essa recuperação dessas estradas possam ser feitas, certo? Eu fico muito feliz por esse requerimento que o novo vereador fez, e eu acredito que agora vai sair, se Deus quiser. Senhor presidente, na sessão passada eu não pude vir, tive problema, tive que resolver, não deu para me vir, e eu, como vivo na sede e conheço a situação desses pobres garis que vivem até hoje esperando para receber um salário atrasado há mais de mês, certo? Eu acho muito, eu digo, a irresponsabilidade dessa empresa, certo? Que até hoje não teve a consideração de pagar esses garis,
que desde a Semana Santa estão aí a mercê, sem receber seu salário. Não tem mais como comprar no comércio, porque os comerciantes não vendem, porque não conseguiram pagar a conta do mês passado, certo? Eu acho isso uma grande falta de consideração para com os garis, certo? Eu acho que alguém da administração já tinha que ter tomado uma providência a respeito dessa empresa, porque isso não se faz, são seres humanos. Pois não, vereador? Não, vereador. Não, vereador, eu queria concordar demais com as suas palavras. Isso é uma tremenda falta de respeito com os nossos garis. O lado do Buqueirão, senhor presidente, o lado do Buqueirão de Cesário, eu tenho pessoas que praticamente são da família dele e moro lá e vejo a situação. Tem deles que estão comendo rapadura com farinha seca, porque as bodegas, os mercantis, não abastecem mais porque eles não têm condições de pagar. Isso é imoralidade, um negócio desse. Uma empresa dessa fazer um negócio desse com a classe mais humilde, não é pobre não, porque pobre é quem não tem Deus no coração, mas com a classe mais humilde do nosso município, e que tanto faz pela gente. Isso é imoralidade, um negócio desse. Aí agora à tarde, antes de vir aqui à Câmara, seu presidente, eu fui falar com o secretário, e o secretário falou que o contrato está sendo rescindido com a empresa. E vai acabar esse contrato. E que se não acabar, toda a sessão agora, senhor presidente, eu vou falar aqui nesta casa, em cima disso aí, porque isso é imoralidade. Porque se fosse um empresário, se fosse alguma pessoa que tivesse com problema de dificuldade no negócio, tem como se virar, mas um humilde gari que vive só daquele seu salário ali é imoral. Então essa empresa ou conserta ou então, aliás, tem que rescindir mesmo, porque o que ela fez tem que rescindir. Isso é imoral. Muito obrigado, vereador, pela parte. Eu quero parabenizar o vereador Júnior Bessa. Eu fico falando isso, senhor presidente e senhores ouvintes, porque eu todo dia estou aqui no meio andando nessas ruas, e tem um gari que passa na minha rua todo santo dia, certo? Todo dia ele vai lá, certo? Dizer que hoje não teve como, só trouxe água para beber, porque não tem como. Eu fico assim pensando, é muita falta de o ser humano, certo? É muito medíocre, certo? Porque não pensar numa situação que esses garis estão passando, certo? Eu culpo a empresa, mas também culpo a administração, porque eles eram para ter tomado a providência. Era para ter tomado a providência, certo? Aí fica os povos MCs, diz que não pode fazer greve, que se fizer greve, falar em fazer greve, o capitão do mato está lá com um chicote de manhã, antes de fazer greve, já expulsa aquele para ir embora, certo? Porque eu não sei como é que a pessoa, um ser humano, tem um coração tão ruim que nesse cidadão. Eu acho que não é câmera de cidadão não, chama um irresponsável, porque a pessoa só tem uma vida e nessa vida tem um corpo com um coração tão ruim, certo? Porque ali não bate naqueles garis todo dia, porque acho que também assim era demais também, mas se ele pudesse todo dia dar uma chicotada em cada um gari daquele, certo? Eu fico triste, espero que Deus esteja vendo, com certeza Deus está vendo isso aí, e Deus faça alguma coisa para esses garis, porque já que nós aqui não podemos fazer, o que podemos fazer é falar, pedir e reivindicar, e não estamos tendo uma resposta positiva sobre isso aí, certo? Isso é um apelo, estou fazendo um apelo, certo? Sobre esse pobre desses garis. Obrigado, senhor presidente. Presidente, Eu gostaria, antes de passar a palavra ao vereador Célio da Palmeira, vereador Ivani Filho, gostaria de agradecer, em nome da mesa diretora, de todos os vereadores, a presença de todos vocês aqui nesse momento, aqui na sessão legislativa dessa casa, meu amigo Beto Sombra, a dona Mirtou aqui presente, obrigado pela sua presença, meu amigo Marcos Suquita, companheiro do PT, meu amigo Li, Leandro do Fórum, Roberto Kennedy, os motoristas, professores, meu amigo doutor Monteiro aqui presente também, nosso convidado, o professor Jailson, obrigado Jailson pela sua presença aqui na nossa casa, seja bem-vindo, suplente de vereador Antônio Daltina, enfim, a todos vocês, o Neném do Surubim, eu vou lembrando aqui o nome e vou tendo o prazer de registrar cada um de vocês pelo nome,
porque nós ficamos muito gratos com a presença de todos vocês aqui na nossa casa. Meu amigo Sobral ali presente também. Enfim, obrigado a todos vocês pela presença. Vereador Célio, da Palmeira, com a palavra. Vou passar a palavra ao Ivani, que ele quer falar do assunto aí. Então, vereador Ivani Filho, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, demais aqui presentes, meu boa noite. Eu estou surpreso com as palavras do nobre vereador Júnior Bessa. Depois de 3 anos e 4 meses, foi a primeira vez que eu vi o nobre vereador levantar a voz para falar em defesa dos garis. Durante 3 anos e 4 meses, eu ainda não tinha visto tal atitude. Parabéns, vereador. Está acontecendo muitas mudanças aqui nessa casa. Nós sabemos, não, vereador, que isso aí que está acontecendo não é culpa só da empresa, é culpa da administração. Porque essa empresa, além de fazer coleta de lixo no Beberibe, ela faz outras obras. Ela tem outras obras. Vereador, só não, antes de Vossa Excelência ir para com outra assunto, certeza. só para falar sobre o que Vossa Excelência falou, não é que seja a primeira vez não, vereador. Eu já falei algumas vezes aqui, eu apenas não gosto de estar discutindo política, porque geralmente a nossa opinião não se bate e não adianta a gente estar discutindo. O que acontece, vereador, é que enquanto estiver, como está no Ministério Público, o processo em relação aos garis, eu não posso falar nada porque não foi julgado ainda. Agora, a questão da empresa, o que aconteceu é imoral e tem que ser falado. Como Vossa Excelência já falou, como alguns já falaram e como eu falei aqui também. E digo mais a Vossa Excelência, se o contrato não rescindir, vereador, tenha certeza de uma coisa, toda sessão eu vou falar sobre isso, porque o que ela fez foi uma falta de respeito a esses cidadãos, a essas pessoas que trabalham para nos garantir a limpeza do nosso município. Então, tenha certeza disso, que eu farei isso. Muito obrigado. Eu só quero dizer a Vossa Excelência que o mesmo proprietário dessa empresa, o senhor Stuart Castro, ele é o proprietário da SC Construções, que é a mesma empresa que subloca os maquinários da FAMEL para fazer recuperação de estrada de Beberibe. Eu espero que vá fazer a rescisão do contrato com a Transmaster e que aproveite e faça com a SC também. Aí eu acho certo, porque não adianta. Esse contrato vai ser feita a rescisão desse contrato devido a uma ação que tem na Justiça, no Ministério Público do Trabalho, que está sendo julgada. Essa ação está sendo julgada contra essa empresa, devido a ela agiu no nosso município esse tempo todinho, sem ninguém nunca ter ido atrás dos direitos dos garis. E a gente não pode admitir que uma empresa, aconteça um assalto numa empresa, uma empresa particular, que presta serviço no nosso município, e os garis estejam há 26 dias sem receber dinheiro. O gari não tem nada a ver com roubo, não. O contratante tem que chamar a empresa contratada e obrigar ele a pagar o serviço do gari. A pessoa que se é sujeita a estar na rua, juntando lixo, sendo humilhada muitas vezes por certas pessoas da administração, e chegar ao final do mês não ter o seu dinheiro, o seu salário, isso é imoral. Isso aí demonstra incompetência em administrar um município como o nosso. Eu não aceito, não admito. Fico muito satisfeito que Vossa Excelência hoje está trazendo essa notícia, que eu tenho certeza que é verdade, que Vossa Excelência faz parte da base aliada. Vossa Excelência já deve ter ido lá se reunir e já devem ter tratado sobre o assunto. Com certeza. Eu e o vereador Lúcio tivemos aqui numa audiência com o Ministério Público do Trabalho quando nós denunciamos a empresa. Gari não tem fardamento, não tem luva, não tem bota. É tratado como animal, como bicho. No momento oportuno eu dou a palavra a Vossa Excelência. Os que eu conheço tem, vereador. Os que Vossa Excelência conhece pode ser que tenha, mas os que eu conheço não tem esse material todo, não. É lamentável
isso aí que está acontecendo. Fora não recolher o INSS dos garis. Por isso que ela está sendo processada. É uma vergonha a gente estar com esse problema em Ibiribe. Presidente, eu toquei já nesse assunto dos garis, mas eu vou mudar o tema para poder a gente prosseguir com a... Na sessão passada, eu vi alguns colegas eufórico para ser aplaudido. Quero dizer para os senhores vereadores, nobres vereadores, que o vereador Ivani Filho nunca pagou ninguém para vir para essa casa aplaudir ele aqui. Nem paguei nunca ninguém para vir vaiar nenhum vereador. Nunca. As pessoas que vêm aqui todas as quintas-feiras é de livre e espontânea vontade. Eu desafio aqui nessa Câmara Municipal qualquer um que tenha recebido a ligação minha pedindo para dizer, vá lá e você vai vaiar o vereador fulano de tal. Você vai aplaudir o vereador fulano de tal. Sou contra, vou ser contra até o último dia que eu estiver aqui, de alguém da assistência se dirigir ao vereador quando não é o momento oportuno. Sou contra isso. Não aceito, não admito. Aqueles que tiverem alguma consideração, Ivani Filho, não faça isso com nenhum vereador, porque o regimento interno da casa não permite isso, a não ser que você faça uma inscrição e diga o tema que você quer falar na casa. Mas eu notei a euforia de pessoas que foram obrigadas a vir aqui, e era para estar aqui hoje de novo. Era para estar aqui, mas sai caro. Sai caro você mandar pessoas contratar carro. Eu sei que não é com dinheiro deles não, é com dinheiro da prefeitura, mas sai caro. Tem que mandar pessoas vir de todas as localidades ligar. Agora o que mais me entristece é ver algumas pessoas que aqui estavam não prestar atenção nas palavras de alguns vereadores, da qual a gente estava lutando pelo piso salarial do professor. E 70% daquelas pessoas que estavam aqui, ou mais, são cargos comissionados. Ou vai ou perde. Eu não vou dizer o nome do vereador, não. Mas aqui nessa casa tem vereador que tem mais de 80 empregos indicados na prefeitura. Mais de 80. Tá entendendo? Eu não vou dizer o nome, não. Quem quiser vestir a carapuça, que pegue. Aí a pessoa é obrigada a vir vaiar vereador, a vir aplaudir alguns e vaiar outros. Mas palma comprada eu não quero, não. De jeito nenhum. Não quero aqui palma comprada, não. Que é triste você ter que pagar para ser aplaudido. Você tem que ser aplaudido pelo que você está fazendo de bom em defesa do nosso povo. Não ter que pagar para ser aplaudido é triste. É lamentável a gente ver algumas pessoas. Eu vi pessoas aqui naquela sessão que, coitada, vem porque é obrigado. Tem alguns que me disseram para eu vir porque eu venho ou perde nossa. Eu digo, certo, vá comer o seu pirãozinho aí. Vá defendendo. Tem outros que ligaram para mim e disseram, rapaz, tu vai me ver lá, mas eu digo, não tem problema. Pode ir. Quanto ao... Eu vou agora passar para outro tema. O meu amigo nobre vereador João, do Valdemar, ele tem uma mania de dizer que algumas pessoas mente para o vereador, e o vereador chega aqui e mente. Nobre vereador, estão mentindo para Vossa Excelência, e Vossa Excelência está chegando aqui mentindo. Quando Vossa Excelência trouxe
aquele papelzinho do computador, mentir para Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser, nós podemos fazer o seguinte. Nós pedimos ao presidente dessa casa que a gente contrate um perito da Polícia Federal para que ele faça uma perícia nos 2 computadores, o da Câmara e o da Prefeitura. Se... Só um minutinho, vereador. Pois não. Na hora que eu lhe entreguei o documento, eu disse, não sou técnico. Estou mostrando uma comparação que me deram. Porque quando a gente faz as coisas, a gente justifica na hora. E eu disse, não sou técnico. Estou mostrando uma comparação feita. Aí, se não é verdade, eu não tenho culpa de ter mostrado quando eu me defendi na hora que estava mostrando o documento do vereador Ivandir e disse, eu não sou técnico. Por isso mesmo, é que eu estou dizendo que, quando Vossa Excelência diz que alguém mente para o vereador Ivandir Filho, e eu chego aqui e transmito essa mentira, eu estou mentindo. Mas transmitir uma informação mentirosa para Vossa Excelência. Eu agradeço pelo esclarecimento. Transmitiram, e, para provar isso, eu faço um negócio com Vossa Excelência. Se o computador da Prefeitura tiver o mesmo sistema operacional do computador da Câmara Municipal, eu rasgo meu diploma de vereador. Rasgo. Mas Vossa Excelência não teve culpa. Vossa Excelência foi induzida a mentir. Lhe induziram a falar uma coisa que o Tribunal de Contas, ele diz, não sou eu, vereador João, que estou dizendo. O Tribunal de Contas, ele diz o seguinte, vou informar bem direitinho para Vossa Excelência, dizer para a pessoa que mentiu para Vossa Excelência, que o negócio não é daquele jeito. Ele diz o seguinte, ressalta-se ainda que os notebooks entregues ao município não possuem o sistema operacional Windows 7, determinado no edital, e sim o Linux, que é gratuito. Como foi descrito na perícia que foi feita pelos técnicos do tribunal, foi eles que constataram isso, não foi eu não. Os técnicos do tribunal foi que... O Windows 7, ele é comprado no mercado, hoje, para cada aparelho, em torno de entre 400 e 500 reais. A licença para você operar com aquele sistema. O Linux é gratuito. Por isso, que quando eu disse para Vossa Excelência que mentir para Vossa Excelência, porque mentiram. Eu tenho como provar, porque não sou eu não. Aqui está dizendo, Tribunal de Contas dos Municípios. Tribunal de Contas. Até que a pessoa que recebeu esses computadores, o técnico que informaram que recebeu, que eu não conheço, ele vai se complicar nisso aqui. Alguém vai se complicar nisso aqui. Como eu disse à dona Valderez, que eu tenho certeza que a dona Valderez não tem conhecimento sobre isso. Ela foi induzida ao erro. E outras pessoas também foram induzidas ao erro. Por isso, que eu quero dizer isso a Vossa Excelência. Não é igual, em nenhum canto do mundo. Por isso que eu me proponho a que se um perito contratado de fora, nem de Câmara Municipal, nem de Prefeitura, chegar aqui, na presença de nós todos, e dizer assim, vereador, você está enganado, o computador é igual, o sistema operacional é o mesmo, eu renuncio ao meu cargo de vereador. Isso aí é o que eu quero dizer, presidente. Obrigado. Vereador João do Valdemar, com a palavra, mas antes, vereador João, gostaria aqui de registrar a presença da doutora Virgínia, obrigado pela presença, a todos os professores que chegaram aqui, Douro Canindé, meu amigo, que chegou aqui agora, né, Francisco Dequinha, todos vocês gostaria de agradecer pela presença. Vereador João do Valdemar, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Ivanir, eu gostaria de agradecer o seu esclarecimento, até porque eu, quando entreguei o documento em suas mãos, eu disse, não sou técnico, foi uma comparação feita por um técnico. Mas
eu faço questão, vereador João do Valdemar, de pegar um computador que eu tenho em casa e procurar um cidadão que não tem nada a ver com a administração pública e nem Câmara Municipal e levar os dois para fazer a comparação. Porque quem me passou em mãos disse que era daquele jeito. O vereador está me dizendo de outro jeito. E eu não posso aqui de maneira nenhuma, concordo quando o vereador diz que se eu mentir, eu peço desculpa, porque alguém mentiu para mim. Porque eu digo muito o seguinte, às vezes as pessoas mentem e o vereador chega aqui e mente. É por isso que eu sempre falo, porque quando eu tenho dúvida das coisas, quando aqui nessa Câmara pedem que apure as coisas... Vereador João, posso só uma perguntinha? Com certeza. Essa pessoa que lhe disse, você pode dizer o nome dela? Pode dizer o nome dela? Não, porque não está no documento, e eu disse que era um técnico. Disse é um técnico, mas vou logo antecipar que eu não sou técnico. Se eu disser que sou técnico de computação, eu estou mentindo aqui para o povo. E vou pegar o computador da prefeitura e o da Câmara que eu tenho em mãos e vou levar para um cidadão extra-Câmara, extra-prefeitura e para averiguar as diferenças. Eu acredito que um computador aqui da Câmara, ele não vai ter mesmo os programas da prefeitura, isso eu acredito. Pode ser que em casos o da Câmara seja mais forte e em outros casos mais fraco, porque os programas não devem ser os mesmos, isso eu tenho quase consciente. Eu só mostrei a comparação. E a gente vê, naquela comparação que eu mostrei para o vereador Ivani, tem uns que a Câmara tem e a Prefeitura não tem. Outros a Prefeitura não tem e a Câmara tem. Não são iguais de maneira nenhuma. Isso eu já tinha conhecimento. Eu falei que não era técnico. Se eu disse uma coisa que não foi verdade, que eu ainda vou averiguar, que eu vou pegar os dois computadores, vou pedir um de um professor e vou pegar o meu e vou levar a Fortaleza. Meu irmão, faça essa comparação para mim. Porque está tendo uma dúvida, um diz isso, outro diz isso. Porque as coisas têm que ser esclarecidas. E se o da Câmara for superior da Prefeitura, eu vou chegar aqui e vou dizer, vereador, você tem razão. O computador da Câmara é eficiente e tal. Eu queria voltar aqui e falar dos garis, quando o vereador Ivani falou parabenizar o Lúcio, porque quando os garis estavam recebendo em dias, a gente não tinha que falar muito não, porque estava recebendo em dias. Agora, eu acho que todos os vereadores que compõem essa Câmara, eles têm que ver o erro, que um gari, ele está sofrendo por não receber o pagamento. E a colocação do Júnior Bessa foi perfeita, porque os garis estão atrasados nos seus vencimentos. O gari é uma classe pobre, sofrida, e que não merece estar passando pelo que está aí. E eu acho que todos os vereadores, independente de partido, independente do que quer que seja, tem que estar do lado do gari agora, porque ele está sem receber, trabalhando sem receber. Aí é uma coisa injusta. Quando ele estava recebendo, eu acho que o gari que foi contratado por uma empresa e que trabalha para ela, sabendo que vai ganhar aquele valor, e que no final do mês ele está em dias, eu não posso falar nada. Agora concordo com o Lúcio, concordo com o Júnior, porque o gari não está recebendo em dias. Mas os vencimentos deles, eles todos têm conhecimento quanto é que era. E que trabalhavam, e até quando estava em dias, eu jamais ia falar dos garis, porque eles sabem quanto vão ganhar, quando entram na empresa, sabe o valor adequado, embora o vereador Ivani esteja correto, quando disse que o INSS não estava sendo repassado, descontado. Aí eu concordo com o Ivani. Mas aqui a defesa dos garis, eu acho que deve ser feita por todos os vereadores. Não porque ele trabalha para uma empresa, e sim porque eles não estão recebendo, e estão, segundo comentários, mais de um mês em atraso por causa de um roubo que ele não tem nada a ver com isso. A empresa foi roubada, mas ela tem que pagar os funcionários. Isso, vereador Júnior, parabéns, Lúcio, porque essa é a hora de defender essa classe tão sofrida que é os garis, que limpa a nossa cidade, que limpa o nosso Beberibe. Obrigado, senhor presidente. Vereador Cadinho, antes de passar a palavra à Vossa Excelência, eu gostaria só, vereador João Valdemar, senhores e senhoras, a respeito dos garis. Por quê? Porque os garis estão trabalhando para a Prefeitura de Beberibe.
Se tem uma empresa terceirizada, que eu acho, não, está totalmente errado, se pagar o gari com dinheiro, que diz que isso aí fazia no tempo de 92, 89, 85, quando é outras administrações dos ladrões, como dizem, que se pagava com dinheiro, agora não tem que ser com cheque, tem que ser com contra-cheque, tem que ser com conta em banco. E por que os garis de Bril até hoje recebem como em 85? Lá na secretaria, com o dinheirozinho ali contado, assina um documento, um papel lá, que não sabe nem o que está assinando, a maioria deles, e a empresa paga e vai embora com o restante do dinheiro. Se roubaram, o gari não tem nada a ver, não. O prefeito tinha que ter a responsabilidade de chegar de imediato. A empresa que não tem um fundo de caixa para pagar 40 gari, uma empresa dessa não é para funcionar no mercado. Ela está vendendo papel, ela está vendendo notas, ela não está prestando serviço. Porque toda empresa tem que ter o seu capital de giro, ela tem que ter seu patrimônio. E uma empresa que não pode pagar 40 garis, uma empresa dessa ela não está vendendo serviço, está vendendo notas a prefeito que quer comprar notas. É isso que está acontecendo. E as coisas, vereador Célio, para ser certo, ela tem que começar realmente do gari mesmo. É o principal que tem que ser atendido, em primeiro lugar, é o gari. E isso não está acontecendo. Se essa empresa hoje já estão prometendo, estão falando que vai rescindir o contrato com essa empresa, porque ela já fez muita maldade por aí. Ela está envolvida em várias investigações da Procab, da polícia, e essas empresas estão em Beberibe. Aquela empresa que subloca as marcas da FAMEL, do ex-prefeito Orlando Facó, é a mesma empresa desse cidadão. Então essa empresa, falta de aviso não foi, essa empresa está fazendo coisas erradas no município. Agora, perseguir o gari, essa Câmara de Vereadores, vereador Cadim, que muita gente se define 5 vereadores de oposição e 4 de situação. Eu não vejo, eu vejo como uma Câmara como um todo. Na sessão passada aqui, meu amigo Marcos Suquita, você que é professor, que estava lotado de professores, e tinha muitas vaias. Aí eu disse, rapaz, se fosse a vaia pelos garis, até que eu entendia, mas era a vaia dos professores. E quando eu defendi aqui o piso salarial, que nós vamos à luta junto com o sindicato de servidores, o sindicato não vai pensar, eu repito aqui, que vai fazer o seu acordo com o senhor prefeito, da maneira que quiser, e a Câmara vai ficar calada, estão enganados. A Câmara está aqui, de olhos abertos, para fiscalizar, e nós vamos negociar juntos. Nessa hora ninguém bateu palma para o presidente, que eu não estava cobrando palma, não. Eu estava defendendo os professores, como estou até hoje, vou continuar defendendo. Mas não, vieram, pronto, determinado a bater palma para quem fosse contra os 5. Ela não era, senhores vereadores. Que eu achei ridículo a situação. Espero que não aconteça mais, porque é os educadores do nosso município, é as pessoas que têm que passar para os alunos, que não pode chegar numa casa legislativa, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, ou em qualquer lugar, e vaiar as pessoas sem motivo. O que nós estávamos fazendo aqui é defendendo o professor, lutando pelo piso salarial, e fomos vaiados várias vezes. Mas é aquele ditado, cada um dá o que tem. E foi o que deu. E teve muitos diretores de escola, que a maioria é diretor, que quando foi saindo lá fora, falou assim, que cama podre, tá bom de mudar os vereadores. Quer dizer para essas pessoas, que eles sim, são indicados pelo senhor prefeito. Mas que estão aqui não são indicados não, que foi a escolha do povo. Eles se candidatam também para poder chegar até aqui, que é a escolha do povo. Se ele acha que a Câmara está podre, vamos consertar. Se a opinião dele ele acha que está certa, ele se candidate. Mas não, sai aí na porta, passando para todo mundo que a Câmara está precisando da mão, que a Câmara está podre. Senhor presidente, posso só completar? Pois não, vereador Célio. Eu gostaria só de completar suas palavras, senhor presidente, seus vereadores e assistentes presentes. Que naquele dia, eu tomei conhecimento que teve aula no Sertão, que terminou 3 horas da tarde, para poder alguns diretores de escola vir para cá, para poder fazer a manifestação. E a gente, assim, achou estranho, porque nós estávamos aqui nessa casa defendendo o piso salarial dos professores, como o presidente falou.
e as pessoas muitas vezes ficavam caladas. E quando o vereador Júnior falou que só faltava agora o prefeito ser culpado de não chover, o pessoal bateram palma, como se ele fosse culpado. Quer dizer, nós defendendo a classe, e uma coisa que não tinha nada a ver, o professor batendo palma. É uma coisa interessante que realmente veio assim, premeditada para acontecer. Vereador Célio, só completando. Pois não. Tirando muitas vezes, novo vereador Célio, novo presidente, tirando muitas vezes um carro que trabalha no PSF para socorrer as pessoas que veio para manifestação contra os 5 vereadores. Não foi pelo que ia ser feito aqui, foi pelos 5 vereadores. Tirando muitas vezes. E além do mais, senhor vereador, senhor presidente, nós estávamos aqui defendendo não só o piso, como também o desvio do dinheiro dos computadores que foi constatado pelo TCM. Que a gente calcula aí que foi desviado mais de 80 mil reais. Que é o dinheiro do povo, que é o dinheiro do professor, principalmente. Nós estávamos em defesa disso aí. E aconteceu o que aconteceu, como Vossa Excelência já falou. A gente sabe que todos que tiveram, quase todos, não todos, carro comissionado, que tinham que vir, se não perdiam o emprego, a verdade era essa. Então, eu gostaria só de agradecer pelas suas presenças. Sua palavra, presidente. Vereador Filho, e continuando, em relação ao professor, realmente nós estamos aqui na luta pelo piso salarial. E quando algum diretor fala dessa forma, que a Câmara estava podre, são diretores que estão aí morrendo de medo de perder o cargo no próximo ano. Estão fazendo de tudo para continuar, porque é indicado pelo vereador, é indicado pelo amigo do prefeito. E isso é a preocupação. Por isso que estavam todos aqui. Então, minha gente, eu falei aqui, e falei depois da reunião, se o Sindicato dos Servidores estão pensando que vão com toda a força para cima do prefeito negociar de forma amigável, para poder implantar o piso, não vai ter apoio não. Pode ter certeza, se for para a rua, vai uma meia dúzia. Não vai a classe, como se diz, a União dos Servidores Públicos Municipais de Beberibe. Com certeza, pelo que eu vi aqui, não vai. Não vai porque vai ser impedido de fazer esse trabalho. Presidente, Vossa Excelência me cede uma parte? Pois não, William. Nós temos 400 e poucos concursados professores e tem quase 400 contratados, presidente. Como é que vai se manifestar em quê? Não vai. Se o sindicato for fazer uma manifestação a favor do piso salarial, não vai, não dá. Primeiro que a pessoa não vai sair de lá com o dinheirozinho dela suado para vir para cá fazer manifestação. Mas quando é uma coisa que é direcionada, aí manda buscar, presidente. É diferente. Aí acha dinheiro de onde é que não é. Naquele dia, aquela manifestação, presidente, que a gente pensava que era uma manifestação de apoio à secretária de Educação, dona Valderez, que eu respeito muito, parecia mais que tinham vindo comemorar o dia 19, o dia do índio. Era todo mundo... Era dia 19, não foi o dia do índio. 19. Parecia mais, era isso. Era, parecia coisa desse tipo. Aí é que... Obrigado. Só que os professores era para ter batido palma para o Tribunal de Contas, que constatou irregularidade na compra dos computadores, era para ter batido palma para a Controladoria Geral da União, a CGU, que constatou, e a secretária disse aqui que não tinha conhecimento, a merenda escolar comprada, a azul e está vindo a verde, a boa qualidade está vindo a péssima, foi constatado pelo órgão federal. Os professores não tinham conhecimento, ninguém bateu palma para a CGU, ninguém bateu palma para o Tribunal de Contas, mas também ouviram, tomaram conhecimento do que não queria ouvir e não queria ver. Saíram caladas porque saíram caladas, não é isso? Então, minha gente, é dessa forma. Outra coisa, vereador João Valdemar, só falta agora secretários, prefeitos, voluntários, dizer por aí que os garis não estão recebendo dinheiro porque a Câmara não está aprovando o orçamento. Só falta agora falar isso, que o garis não vai receber porque a Câmara não está aprovando o orçamento. Porque quem disser por aí que a Câmara está atrapalhando o Poder Executivo, vem aqui à Câmara que nós mostramos. Mostramos o orçamento, mostramos as irregularidades e mostramos por que nós não vamos fazer da maneira que eles querem. Isso é as minhas palavras. Vereador João do Valdemar, vereador Cadinho pediu a palavra. Cede a palavra, vereador João do Valdemar. Ok. Em seguida, vereador Cadinho. Senhor presidente, o Ivani até deu uma saída, aí ele voltando ali. No início da fala do vereador Ivani, ele disse que tinha vereador aqui que tinha mais de 80 cargos.
e que doesse a carapuça de quem fosse. E eu gostaria de dizer aqui para o povo que esses mais de 80 carros não pertencem ao João do Valdemar. Isso eu tenho consciência e estou fazendo a minha defesa. Quando o vereador Ivani disse que não paga ninguém para bater palma, eu queria saber se alguém aqui pagou alguém para bater palma, porque eu nunca convidei ninguém para vir até aqui e nem pedi ninguém para bater palma e nem dei um centavo a ninguém para bater palma. Na verdade, o que está faltando aqui nessa casa, que a gente vem falando e pedindo há muito tempo, é rédeas. Que o senhor presidente, que eu sempre tenho dito a ele, quando as pessoas começarem a gritar, a vaiar, peça para que isso não aconteça, seja lado A ou lado B, bater palma, todo mundo pode bater palma para quem quiser. Em qualquer ambiente público, pode se bater palma. Agora, a Câmara Municipal, ela não deve acontecer o que aconteceu naquele dia aqui e em dias anteriores. Porque, às vezes, chega pessoas aí, quando o vereador está falando, fica falando para colar, tirando o raciocínio do vereador, e isso não é correto. Quando uma pessoa vai em um vereador, isso não é correto. Mas, é o que eu digo, veio sempre uma pessoa aqui, tentando consertar. É o cidadão chamado Rocha Neto. Sempre vai lá e pede calma, isso e aquilo. Porque não se admite que vai ou do lado A ou do lado B. Porque todos aqui foram eleitos pelo povo, foram colocados aqui pelo povo, como bem citou o presidente da Câmara. O prefeito não elegeu nenhum dos 9 vereadores que estão aqui, não. Os 9 vereadores foram eleitos pelo povo. E o que acontece, às vezes, é porque as pessoas parece que só querem aplauso. Não se acostumam com a vaia, com uma coisa e com outra. Aí, no dia que acontece uma coisa desse tipo, aí dói. Mas esperamos que nessa casa não aconteça mais isso, nem para o lado A, nem para o lado B, e que aí, se colocar a rédea, no dia que um cidadão tomar a providência, o presidente tomar a providência que um cidadão vai ali, eu sou o primeiro a dizer, apoio, quando ele disser, retire. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tomar providência por 2 lados, lado A e lado B. E, Nobre vereador, nunca, eu quero que Vossa Excelência tenha consciência disso. O vereador Ivani Filho nunca foi a favor disso aqui. Nunca. Até porque a primeira vítima disso tudo fui eu. Concordo, vereador. Acho que nenhum aqui é a favor desse tipo de coisa. Manifestação, bater palma é normal. Quem quiser, bate palma para quem quiser. Agora, quando o vereador às vezes está falando, tem pessoas aí que ficam cortando raciocínio, gritando, dizendo isso e aquilo, e cortam o raciocínio do vereador. É por isso que eu digo, senhor presidente, peça para que nessa casa tenha normas, porque aí não acontece mais para lá do A nem para lá do B. Obrigado, senhor presidente. Passar a palavra ao vereador Cadinho, mas quero dizer que eu não vejo problema as pessoas baterem palma, o que eu vejo é vaiar. Ainda mais vaiar da maneira que fizeram vaiar no momento que não deveria. Deveria aplaudir realmente aquele que está vaiando. Mas infelizmente cada um dá o que tem. Vereador Cadinho com a palavra. Vereador, só uma partezinha, por favor, Vossa Excelência. Vai contar no espaço do tempo do vereador Cadinho. Pouco tempo, senhor presidente. Só acompanhando um pouco das palavras do novo vereador João, é o seguinte, senhor presidente, foi citado aí em relação às palmas. Senhor presidente, eu não sou artista. Eu não trabalho com palmas, nem com esse tipo de público. Agora, o que acontece aqui é o seguinte, que na sessão passada houve uma manifestação de outras pessoas daqui não é de costume vir sempre. Eu até me senti um pouco ofendido, que Vossa Excelência até quis pedir para mim sair da sessão, mas quando eu falei aquilo, senhor presidente, e se eu falei alguma coisa que ofendeu a Vossa Excelência me desculpe, mas quando eu falei aquilo, senhor presidente, eu falei porque no dia que o nobre vereador Ivani Filho falou sobre a merenda escolar do Tapuio, e eu sem saber, porque eu tinha passado há poucos dias lá, eu procurei saber se estava tudo bem, e as pessoas disseram que estava tudo bem. Houve pessoa da plateia que disse, vai no seu... Então, assim, a gente escuta muito isso. Talvez Vossas Excelências não escutem, porque não seja para vocês. Porque muitas vezes, quando a gente está aqui, calado aqui na gente, ou então na nossa, ou então quando a gente vai falar alguma coisa, às vezes algumas pessoas dizem as coisas para a gente. Então, como é para a gente, dizem que quem apanha não esquece.
né? Então, quer dizer, a gente escuta e a gente guarda essas coisas. Então, na sessão passada eu disse aquilo neste sentido, senhor presidente, que às vezes a gente escuta coisas aqui desagradáveis ao nosso respeito, de que não era merecido, porque cada qual tem sua opinião e tem seu direito a demonstrar a sua opinião aqui. Quem vai decidir se nós estamos certos ou errados é o povo. Em relação ao que o vereador Célio falou das chuvas, porque eu falei, porque daqui a pouco ia ser... Porque, novo vereador, Vossa Excelência, aqui agora há pouco tempo foi falado sobre o problema dos garis. Muitas coisas são faladas e às vezes a gente exagera-se, extrapola. E aí o que eu quis dizer foi isso, que às vezes as coisas são exageradas aqui nessa casa. O problema dos garis, aí sim, dá César o que é de César, mas algumas coisas são exageradas. Então o que eu quis dizer foi em relação a isso aí, senhor presidente. E que as pessoas também têm que entender, sem querer rebolar a plateia contra a gente. Tá certo? Em relação ao que Vossa Excelência falou, só para finalizar, para não ofender muito tempo do vereador Cardim, em relação ao sindicato, sobre essa briga do piso salarial, eu não falei nada, eu não defendi, senhor presidente, porque eu acho que a negociação feita entre o sindicato e o executivo, eu apoio, porque eu não sou um técnico, senhor presidente. Eles vão saber da negociação que eles estão fazendo. O presidente entrou a custo de voto também. Pelo que eu saiba, é por eleição. Né? Então, se ele entrou por eleição, então os efetivos voltaram nele na confiança de que ele iria fazer o melhor. Então, entre essa negociação dele com o executivo, eu apoio. Eu não sou nenhum técnico, senhor presidente, para poder entender. Então, a decisão que o sindicato e o executivo tomar, eu apoio. Muito obrigado. Vereador Cardim, só quero dizer, o vereador Júnior Bessa, que Vossa Excelência não é técnico, eu também não sou, mas nós temos uma equipe técnica que o sindicato, ele sendo aliado do prefeito, ele vai prejudicar o servidor. Porque com o servidor que nós temos hoje, a metade contratado, fica difícil o servidor ir contra o sindicato. Só quer dizer que o aumento que for combinado entre sindicato e prefeitura, nós vamos fazer o nosso levantamento e vamos, como no ano passado, provar que o município tem condições de pagar melhor. E naquele momento o sindicato veio me procurar para que deixasse do jeito que estava. E aí deixamos, mas esse ano é diferente. Esse ano vai pagar aquele que tiver condições de pagar, não é o que o sindicato combinar com a prefeitura, não. Fique bem claro. Vereador Cadinho com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, Eduardo Lima, senhores vereadores, assistência aqui presente, senhoras e senhores. Com relação às palmas e às vaias, eu não me incomodo, não. Agora, se o regimento interno que permite e que diz o que é para se fazer essa casa, ele tem que ser cumprido. Então, se é para ser cumprido, o senhor presidente, com muita sabedoria e inteligência que tem, vai saber conduzir os trabalhos dessa casa da melhor forma possível, se Deus quiser. Eu queria parabenizar o vereador Lúcio, meu amigo, pela preocupação que tem com os garis. Isso demonstrou isso em várias sessões já aqui nessa casa. Você da sede está acompanhando, e Vossa Excelência é testemunha, quando em uma sessão dessa aqui, relatou a questão das luvas que estava faltando para os garis, e a gente tem cópia aqui de um ofício, Lúcio, solicitando explicações porque os garis não estavam com equipamento adequado. Então, concordo com as palavras de Vossa Excelência, é um absurdo o que está acontecendo com os garis, e a gente está aqui para, junto de Vossa Excelência e dos outros vereadores, cobrar a responsabilidade de quem quer que seja, da empresa, no caso eu acredito que seja da empresa, de quem quer que seja. Queria agradecer o requerimento que foi feito, senhor presidente, naquela oportunidade solicitando vigias para o cemitério. Eu fiquei muito feliz quando fui informado que, além de 2 vigias que foram contratados para o cemitério, também foi contratado um zelador. E diante do que foi dito aqui naquele dia, nós fomos atrás também para procurar saber a questão de alguns requerimentos e um projeto de lei que tem nessa casa com relação à ampliação e reforma do cemitério. E fiquei sabendo que a pessoa que se diz dona daquela propriedade já perdeu aqui em primeira instância por falta de prazo e já recorreu dessa decisão em Fortaleza, alegando ser a dona do terreno. Mas a gente está aí, vai cobrar, vai estar querendo saber em que pé está, para estar aqui informando os senhores e vossas excelências em que pé está o andamento dessas questões. Eu queria aqui falar de um assunto que tem
me preocupado muito, e eu acredito que seja uma preocupação de todos nós beberibenses, e principalmente dos senhores que fazem essa casa aqui. Nós tivemos agora anteontem, uma palestra com o Major Dácio, ele é Relações Públicas da Polícia Militar do Estado do Ceará, e veio aqui fazer uma palestra com relação às drogas. E me ajudou bastante, senhores e senhoras, porque nós temos aqui um projeto, estamos elaborando um projeto, com apoio da própria Polícia Militar, do Cabo Freitas, que está à frente aqui do PROERD, junto com a Polícia Militar, nós estamos elaborando um projeto, vereador Lúcio, de combate às drogas lícitas e ilícitas, para ser implantado aqui nas escolas, se Deus quiser, também como parte do currículo, né, da disciplina, não só trazer palestrantes aqui, mas trazer pessoas, né, que entendam do assunto para estar falando sobre essa questão da droga, porque nos preocupa o aumento do tráfico e o consumo de droga, tanto nas grandes cidades, como em cidades do interior, e aí a gente aqui inclui o município de Beberibe. A preocupação com que essa droga, e principalmente o crack, que é uma droga que é fácil conseguir ela, e também é barata, tem entrado nos lares e destruído algumas famílias aqui de Beberibe. A gente está fazendo um pedido à Polícia Civil do município, a estatística, Lúcio, vereador Lúcio, o número de pessoas em Beberibe atingido com esse tipo de droga. Então, é uma preocupação minha, e eu queria envolver aqui toda a Casa Legislativa, todos os vereadores, com relação ao combate à droga, porque muitas vezes a gente trata esse assunto de maneira preconceituosa, porque é com o vizinho, é com o amigo, e acha que não está em casa, e muitas vezes isso está dentro da sua casa, e por falta de conhecimento, por preconceito, nós não queremos enxergar, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, lá no seu artigo 4º, que o dever é da família, da sociedade, do poder público em geral, mas primeiro da família, assegurar os direitos à vida, à saúde, o direito de ir e vir. E aí tem que ser trabalhada a família, mas também tem que ser trabalhada a escola, porque a maior parte do tempo, os nossos filhos, amigos, crianças e adolescentes, eles passam na escola. E a família acha que a obrigação de educar, de criar, é da escola. Ela passa essa obrigação para a escola e não é assim. A obrigação de criar e educar é dos pais, é da família. A escola, ela dá um complemento. E fica aí a minha preocupação com relação a isso. É preciso um combate eficaz. A droga, ela não é um problema de quem enfrenta, e sim um problema de toda a sociedade beberibense. Então, é com essa preocupação que, se Deus quiser, brevemente, nós estaremos aqui nesta casa apresentando um projeto com relação ao combate à droga lícita e ilícita do município de Beberibe. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Em momentos oportunos, se for para esclarecer alguma dúvida com relação ao município, a gente volta a relatar. Vânia Filho, com a palavra. Presidente, eu quero tocar aqui no outro assunto, mudando um pouco o tema. Vânia Filho. Pois não. Eu gostaria de pedir a sua compreensão de todos. Gostaria de convidar o professor Jailson, e em seguida a gente continua com o expediente. Pode ser? Não tenho pressa. Pronto. Então, professor Jailson, eu gostaria de pedir aqui o vereador Vânia Filho, que acompanha o professor Jailson até aqui a... Professor Jair, seja bem-vindo aqui à casa. Gostaria só que o professor se apresentar, e aí em seguida eu passo a palavra ao vereador para fazer, aquele que quiser fazer alguma pergunta ao professor. Quero só que o professor se apresente e a gente em seguida passa aos demais vereadores. Boa noite a todos. Eu gostaria aqui de saudar a casa, os senhores vereadores, na pessoa do presidente, né, e o presidente Eduardo Ribeiro Lima, e saudar também aqui os convidados e
pessoas munícipes que estão aqui hoje na Câmara, né? Então, para quem não me conhece, professor Jailson, eu estou diretor da Escola de Ensino Médio Ana Facó, né? Uma escola da sede aqui do município, e estou aqui à disposição da Câmara para responder a quaisquer perguntas inerentes ao trabalho realizado na escola. O vereador Chico Tenente vai fazer a primeira pergunta. Eu gostaria que o professor Jair fosse anotando, e em seguida ele respondia a cada um. Professor Jailson. Jailson. Senhor presidente, aos colegas vereadores, assistentes aqui presentes, eu queria perguntar ao professor Jailson qual foi o motivo que levou a mandar uma aluna sair da classe de aula. Neto, por favor, aquele zezinho que você tirou aí do Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação diz o contrário, né? Diz o contrário do que foi feito nessa escola, mandar a menina se retirar. Então eu queria saber qual foram os motivos de essa aluna ter saído da classe de aula, aonde, vou repetir, o Ministério da Educação diz o contrário, que não pode sair de maneira alguma. Obrigado pela sua presença, e a minha pergunta é essa. Eu tomei conhecimento agora aqui pelo presidente que não foi só uma, né? Então o caso é muito mais sério. Não foi só uma, disse que foi várias. Foi várias alunas que foi retirada da sala de aula. Quer dizer, eu pensei que era uma, não é uma, é muitas. Eu gostaria, vereador Ivani Filho, eu passei aqui para o vereador Chico, o Jailson, ele perguntou uma aluna, porque no momento que a aluna veio aqui, falou que não seria só um aluno, são vários alunos. Então eu passei para ele tomar conhecimento que não foi só um aluno, foi vários alunos, que a pergunta dos outros vereadores com certeza vai ser também a mesma pergunta. Então eu passo agora ao vereador Ivani Filho. Professor, eu fui surpreendido naquele dia por o pronunciamento daquela jovem que veio aqui, mas eu quero dizer ao senhor e a alguns aqui que não foi o vereador Ivani Filho que foi trazer aquela jovem para fazer aqui não, para dar aquele depoimento aqui não. Depois, no dia seguinte, teve alguns colegas meus que saíram na rua dizendo aquilo é coisa do Ivani, que quer condenar fulano. Em nenhum momento, eu não sei nem como é o nome daquela jovem. A única coisa que eu fiz foi dar o microfone para que ela pudesse falar o que ela não sabia nem qual era o problema. Quando ela chegou aqui, foi que relatou para nós. Em nenhum momento eu quis aqui trazer alguém para criticar a escola, até porque eu sei que a escola estadual, é a escola do Estado. Não tenho. Agora, dizer que foi o vereador Ivani que trouxe é mentiroso. Aquele que disser ou que disse é um mentiroso. O vereador Ivani Filho não trouxe ninguém, até porque eu não sei quem é a pessoa. Eu apenas sou contra qualquer aluno de escola pública ser barrado por não estar fardado. Em qualquer escola pública. Porque a pessoa que não vai para uma escola pública é porque ela não pode pagar uma particular. Então, a escola particular é que deveria exigir que os seus alunos fossem fardados. Porque quando eu boto um filho meu para estudar numa escola particular, é porque eu tenho dinheiro para pagar, para manter ele naquela instituição de ensino. Quando eu me assujeito a botar o meu filho numa escola pública, como aqui do Bibiribe, vou dar um exemplo, que a merenda é ruim, que existe uma série de irregularidades, eu sou contra a cobrança de fardamentos. Nós já tivemos problemas aqui, professor, de ser montada uma empresa, uma pequena empresa, para vender o fardamento àquelas crianças, que muitas vezes tem 4, 5 irmãos na escola, e o pobre do pai é um agricultor ou um pescador que tira o sustento ali da terra ou do mar. Então,
é desumano, eu acho desumano. Se a escola existe normas que obriguem, eu estou dizendo para o senhor que eu sou contra essas normas. Pode até ser que existam, eu creio que existam, mas que o sistema, ou então eu vou voltar atrás um pouco, que o governo do estado doasse o fardamento do aluno, como na escola municipal o prefeito doasse o material, o fardamento dos alunos, como a prefeita de Fortaleza fez agora, doou o material, como o prefeito de Maracanaú fez agora, doou todo o material, do sapato à camisa. Aí tudo bem, você pode exigir, mas nós sabemos que a maioria das pessoas que estão aqui em Beberibe não tem um emprego digno, não tem como arranjar um meio de sobreviver dignamente. Aí é complicado para mim entender isso. Mas eu quero só deixar que o senhor passe isso para os seus colegas na escola, que isso aqui não é nada do vereador Ivani Filho contra qualquer professor ou nada. Isso aí não tem nada a ver com isso. Eu sou contra, é a opinião do vereador Ivani Filho. E eu queria também pedir, completando só a minha pergunta, que o senhor nos informasse o quadro de funcionários que é cedido do município para aquela escola. O que é que o município de Beberibe fornece à escola estadual Ana Facó? Era só isso a minha pergunta. Obrigado. Vereador Célio da Palmeira, com a palavra. Senhor presidente, assim, as perguntas que o Ivani fez e o Chico, eu acho que é justamente o que levou, talvez o Jair tenha vindo a essa casa, que era justamente, foi o motivo da menina ver. Eu, por minha parte, as perguntas estão feitas, não sei os outros vereadores. Mas o motivo foi justamente a menina ter vindo aqui e já foram feitas as perguntas ao professor. Vereador João do Valdemar, com a palavra. Eu concordo com o vereador Célio, porque o assunto aqui é relacionado à menina que saiu de sala de aula. Quando a gente sabe que a educação é um direito de todos. O vereador Ivani, quando ele merece que a gente parabenize, a gente tem que parabenizar. Se o município desse o fardamento, eu também era a favor que todos os alunos viessem fardados, como o Estado. O vereador Ivani fez uma pergunta ao professor Jailson, quantos funcionários, o que é que a prefeitura cede para o Colégio do Estado? Agora, eu acho que eu até vou adiantar que o fato da prefeitura ceder esses funcionários, mas a prefeitura não pode mandar na direção do colégio. Eu acho que esse é o meu ponto de vista, lá é uma norma diferente do município. Naquele dia que eu pelo menos imaginei que o colégio fosse do município, em seguida o vereador Cadim disse que era uma escola estadual, e aí o Estado tem suas normas e o município tem suas normas. E eu acho que o professor Jailson vai explicar aqui para os vereadores. Já me dê uma parte aí, por favor. Com certeza. O que a gente quer esclarecer, a gente sabe, eu concordo em parte com as suas palavras, o prefeito não pode intervir, não pode, eu concordo. Agora, o que nós queremos esclarecer aqui é porque o vereador aqui disse que existia um convênio só para transporte escolar, mais nada. Então, a gente quer saber a verdade. Senhor presidente. Vereador Cadim, com a palavra. Professor Jailson, bem-vindo a esta casa. Parabenizar por ter vindo aqui, aceitado o convite da gente aqui. Primeiro, eu acho que, com relação ao fardamento, eu sou a favor do fardamento. Eu acho que ele cria, assim, um sentimento de grupo. Ele tira aquela indiferença socioeconômica. Todo mundo igual, como diz a Constituição. Então, eu sou a favor do fardamento. Mas disse naquele momento, eu fui que questionei fui questionado com relação qual era o convênio, se a prefeitura tinha convênio lá com o Colégio do Estado. Porque a questão do momento era porque a aluna tinha saído. Eu disse que a escola deveria ter suas normas e elas deveriam ser respeitadas, é claro. Isso para toda instituição. Todas as normas, elas têm que ser respeitadas, senão vira casa de mãe Joana, e aí a gente tem que respeitar. Existe a direção ela tem que citar suas normas. Acredito que em conversa com os próprios alunos, com o conselho de estudantes, com pais, chega-se a uma conclusão, determina-se um regimento, e esse regimento ele tem que ser cumprido.
Fui questionado se existia algum convênio, porque foi falada a questão do ônibus aqui da menina. A menina falou no ônibus que não podia vir, e já foi esclarecido aqui. E eu falei que tinha convênio com... Estou dizendo aqui que tinha convênio com os transportes. Né? E se tiver outros convênios, e Vossa Excelência esclareça, que se tiver nome de funcionários, que Vossa Excelência esclareça. Eu acho que aqui ninguém quer esconder nada de ninguém, eu principalmente, tá certo? Agora, a vinda de Vossa Excelência aqui, ô Jailson, é para esclarecer os convênios e por que a menina tinha sido, naquele momento, impedida de entrar na escola. Naquele momento, eu já tinha dito que a escola deveria ter suas normas, ela deveria ter respeitado, mesmo tendo a Constituição, mesmo o direito de vir, mas se é uma escola, tem que começar pela escola. Não era só isso. Para perguntar aqui, de você a oportunidade, se o regimento da escola e se as normas da escola elas estão sendo obedecidas e você se baseou em cima das normas que você tem na escola. Só isso, Jailson. Vereador Chico Tenente. Concordo com todas as normas que a escola tem. Eu concordo com todas elas. No entanto, que essas normas que ela tenha não passem por cima do Ministério da Educação, que é onde diz que nenhum aluno pode sair da classe de aula por não estar fardado. Uma norma estadual, uma norma municipal, ela não passa por cima de uma lei federal. Então, concordo com todas as normas, contanto que não passe por cima. O que diz o Ministério da Educação é que a aluna não pode se retirar porque não está fardada. Obrigado. Eu passo a palavra ao professor Jailson. Professor, o assunto aqui era sobre os convênios celebrados entre a Escola Ana Facó e a Prefeitura Municipal de Beberibe. A relação de servidores públicos municipais cedida à Escola Ana Facó. E o episódio em que o aluno foi expulso, né, da sala de aula por não estar com uniformizado. Então, acho que o professor recebeu esse nosso ofício, né, e com certeza Vossa Excelência tem mais o que falar sobre esses assuntos que foi o convite até a sua pessoa. Então, eu passo agora a palavra ao nosso convidado, professor Jailson. Bom, agradeço o convite. Eu acho que é importante explicar, né, e poder explicar isso aqui na Câmara, já que num dia eu não estava presente na escola e aconteceu o episódio aqui na Câmara, né? Então, começou aqui, pretendemos concluir aqui também. Falar sobre o uniforme escolar, nós temos que analisar, vereador, a jurisprudência, né? A jurisprudência do Ministério da Educação, a LDB, né, que é a lei que normatiza a educação nacional, né? E temos também os pareceres do Conselho Estadual de Educação, né? Então, as normas da escola, o regimento, o projeto político-pedagógico da escola, que não difere muito do que tem na Prefeitura, na Câmara Municipal, né? Então, todos esses projetos, regimentos, eles são aprovados pelo Conselho de Educação do Estado do Ceará, à luz da LDB, né, que é a lei maior da educação do país. Então, trazendo aqui um parecer do Conselho de Educação, que ele diz assim: o regimento é um documento legal que define a natureza da escola, sua estrutura organizacional e as normas que regulam seu funcionamento. E terá com seus anexos o currículo adotado, a ata da aprovação e da congregação de professores. Então, o regimento da escola, ele é aprovado pela congregação de professores e enviado para o Conselho de Educação do Estado do Ceará. Se esse regimento ele não for aprovado, a escola não é credenciada, então ela não pode atuar no ensino. Tá? Então, para dizer isso, que o regimento da escola, ele é o documento maior que rege todas as normas e regula o funcionamento dessa escola. No nosso regimento, o artigo 128, são deveres dos discentes: cumprir com o uso do fardamento mediante consenso e aprovação de toda a comunidade escolar, a saber. Então, o regimento, ele não fere a LDB, né, quando ele diz que, quando obriga o aluno a ter o fardamento, porque ele é feito isso em cogestão.
Os pais, se não aceitarem, os alunos não são obrigados a vir de farda. E dizer que a nossa farda, não, vereador, ela pede apenas o uso da blusa, né? Então você pode ir de chinela, descalço, de short, dependendo da sua condição. Nós pedimos apenas como uniforme escolar, a blusa, já vendo aí as condições financeiras do nosso município. No início do ano letivo, nós fazemos, no momento da matrícula, os pais eles recebem um documento na qual existe esse documento algumas normas da escola, e uma delas é a norma do fardamento escolar, né? Todo ano, na primeira Assembleia de Pais na escola, ele é ratificado a aprovação do uniforme escolar. Se os pais não aprovarem, a escola não obriga os alunos, de certa forma, a usar esse uniforme. E dá também 3 meses, janeiro, fevereiro, março. Né? Por que aconteceu o episódio em abril? Né? Porque em abril passou-se 3 meses para que o aluno pudesse adquirir o fardamento, não, uma blusa, né? Que ela pode ser uma blusa normal da escola ou a blusa da educação física, que é bem mais acessível. Dizer que o aluno, ele pode ir para a escola com qualquer fardamento da escola de qualquer ano, né? Então, se ele tem um fardamento aqui de 1994, não tem problema. E mesmo assim, foi falado na última reunião, 3 de março, que teria um mês para os pais em reunião, isso nós temos registro em ata, vereador, que aqueles pais que não tiverem condições de comprar o seu uniforme escolar, ele vá à escola, né, conversar com a gestão para que aquele aluno ele receba uma autorização. Não é nossa intenção, enquanto gestão da escola, evitar que o aluno vá para a escola, por conta que ele não tenha condições de comprar o fardamento. Porém, nós temos que seguir algumas normas. Eu fiquei acompanhando a sessão, né, e vocês aqui estavam falando justamente do cumprimento de normas, a importância desse cumprimento, né? Então, como o governo do estado, ele não dá o fardamento escolar para os alunos, né? É tanto que existem 2 projetos de lei, eu vou deixar aqui na casa para... O projeto de lei aqui, 2.728, de 2007, que institui a obrigatoriedade do uso do uniforme estudantil padronizado nas escolas públicas e altera o artigo 70 da Lei 93/94, da LDB. Então, esse projeto de lei já está tramitando no Senado para aprovar que o fardamento, o uniforme escolar, ele seja obrigatório nas escolas, né? E, em contrapartida, vereador Ivani Filho, em contrapartida, institui aos governos, seja municipal ou estadual, que eles deem no mínimo 2 uniformes escolares, né? Como ainda nós, né, não temos a aprovação dessa lei, que vai ser uma lei nacional, que as escolas vão de fato exigir o fardamento escolar, porque é lei, e o governo vai dar o uniforme para os alunos. Enquanto isso, o que nós temos é um consenso com a comunidade escolar da importância desse fardamento, né? Eu teci aqui algumas considerações, que inclusive nesse projeto de lei fala sobre a importância da escola ter o fardamento escolar, né? Então, dizer que esse fardamento ele atende ao interesse não só da escola, o fardamento ele atende ao interesse do pai, da família. O fardamento ele foi criado e escolhido com participação dos alunos. Então, os alunos eles participam do modelo de farda que vai ser utilizado. Tem durabilidade confirmada de 3 anos. Então, você compra uma farda, você compra uma farda no primeiro ano, você vai passar o primeiro, o segundo e o terceiro. Muitos alunos até vendem a farda para outros colegas ou até doam essa farda para que os alunos possam usar. E quando nós entramos na gestão da escola, um dos nossos compromissos era fazer uma farda que ela tivesse uma durabilidade, que ela pudesse passar a 6, 5 lavagens por semana, né? Desenvolve um caráter pedagógico, assim como o vereador Vossa Excelência Cadinho falou, né, o sentimento de pertencimento do grupo.
A nossa escola é pública, mas nós não só temos alunos de baixa renda, não. Nós temos muitos alunos também que têm um poder aquisitivo alto. Então, as diferenças sociais dentro da escola, elas criam vários problemas, inclusive a violência, o bullying. Então, quando você coloca todos os alunos de farda, você está dizendo que esses alunos são iguais. E você vai ter o mesmo tratamento, mesmo que tenha lá o filho do prefeito ou o filho do gari. Todos são iguais perante a lei e na escola são tratados dessa forma. A praticidade dos alunos, a economia dos pais, que evita o desgaste diário. Então, o aluno, muitas vezes vai para a escola, que roupa eu vou usar hoje? Será que eu vou usar a mesma roupa que eu usei ontem? E ele tendo fardamento escolar, ele pode usar aquela farda sem ter o preconceito do outro colega, né? Se ele está com a roupa velha, nova, usada, se é de marca ou se não é. O reconhecimento do aluno dentro e fora da instituição. Então, o aluno usa transporte escolar. O aluno está dentro da escola, você sabe que aquele é um aluno. Digo para vocês, o vereador Cardinho aqui falou sobre a questão das drogas, que é um problema muito sério que nós precisamos combater. E na escola, nós vivenciamos isso no dia a dia. Já recebemos muitos alunos de áreas de Fortaleza que vêm para a escola simplesmente para atuarem como aviões, ou seja, transportar, porque são alunos. E quando se encontra a escola com um regimento que precisa estar dentro da sala de aula, que precisa usar o uniforme escolar, esses alunos geralmente retornam para os seus lugares. Né? Então, eu quero também dizer aqui que a taxa de violência na nossa escola é uma taxa que o ano passado vem se reduzindo a cada ano. O ano passado nós tivemos 3 brigas, né, durante uma escola que tem 1.400 alunos, 3 brigas durante o ano. Em 2009, nós assumimos a escola, nós tínhamos 3 no expediente. Isso é importante, porque nós temos assegurado o cumprimento do regimento. Não estou aqui dizendo, nem privando, nenhum aluno de assistir a aula, não. Pelo contrário. O assunto aqui, novo vereador, em relação à aluna que estava aqui, já foi tratado com ela, com seus familiares, e explicado a situação. Houve, de fato, uma falha de comunicação. Essa aluna, ela é uma aluna que chegou a casa, né, à escola, ainda em março, então ela não teve nem as informações, nem o tempo necessário para adquirir o seu fardamento escolar, até porque essa aluna hoje está com o seu fardamento. Né? Houve uma falha de comunicação, uma falha de entendimento entre, no momento, a gestão da escola e a aluna, que foi, de fato, explicada em um momento posterior. Na segunda-feira, após a Semana Santa, nós tivemos a conversa com a aluna e também com alguns responsáveis e explicamos a situação. Os alunos que não têm a farda, eles não são expulsos. O aluno, quando ele é expulso da escola, ele não volta mais para ela, nem no outro dia, no dia seguinte, nem no ano seguinte. Né? Então, o aluno ele é convidado a se justificar. Né? Porque, assim, existe um acordo com a comunidade e esse acordo ele precisa minimamente ser respeitado. Alunos que muitas vezes têm motivos justos e esses alunos assinam um documento registrando que naquele dia estava sem o fardamento escolar e esse aluno permaneceu. É tanto que os senhores... Nós já estamos desde 2009 e é o primeiro relato, né, de uma situação na qual alunos foram prejudicados, entre aspas, colocando aqui, porque estavam sem um fardamento escolar. Não é prática nossa, nós temos um entendimento, um diálogo. Dizer aqui, reforçar, né, que nenhum aluno que não possa adquirir o seu fardamento escolar, ele é privado de estudar. Isso é garantido por lei e nós, além de gestores, mais educadores, preservamos na casa. Tá? Fico feliz de poder esclarecer isso. Eu acho que qualquer aluno, eu pedi à aluna, né, e também aos responsáveis, que pudesse até conversar com a gestão. Eu acho que antes de vir à casa legislativa, expor uma situação, é necessário primeiro falar com o gestor. Né? Quando nós trabalhamos com pessoas... Pode. Nesse caso, foi só aquela jovem ou foram mais alunos naquele dia que saiu? Não, nós temos o relato lá que não foi só a aluna, não. Nós temos... Naquele dia o professor não estava na coordenação, não era? Não estava, né? Não. Quem é que estava na coordenação, substituindo o professor naquele dia? O coordenador Marcos Silvano. Tá bom, obrigado. Presidente, professor... O Chico Tenente quer fazer uma pergunta. Eu gostaria até que os vereadores não
alongar-se muito nas perguntas, porque já está respondendo o que foi perguntado, mas eu só quero dizer, senhor presidente, eu estou satisfeito demais com as suas explicações, viu? Compreendi tudo. Agora, o que eu quero dizer aqui, eu não sou contra o fardamento. Eu estudei 4 anos aqui, naquela época era Senec, eu nunca fui um dia sem a farda. Eu sou a favor do fardamento, claro, isso aí identifica o aluno, sabe onde ele está, isso é bonito e eu aprovo. Agora, a gente tem que saber se aquele pai tem o dinheiro para comprar. A gente tem que saber o porquê que a aluna saiu daquele dia da sala de aula porque estava sem a farda. Eu não posso saber, será se ela mandou lavar, será se ela não tem, será se o pai não pode comprar. Então, isso são coisas que a escola é que tem que esclarecer. E eu estou satisfeito com suas palavras, entendi tudo e me agradou muito. Obrigado. Não, eu gostaria de dizer que não é porque, professor Jailson, nós vamos estar aqui com muito convidado de hoje, porque aqui já passaram centenas de convidados nessa casa. Mas a sua vinda aqui esclarece com convencimento, principalmente para mim, a sua maneira de falar, a sua humildade de falar, de chegar aqui e expor um problema que aconteceu e ser muito humilde para contar realmente a verdade. Estou muito feliz com as suas explanações aqui, mas digo não só para os vereadores, e sim para a população aqui presente. A Câmara fez o papel dela. A aluna veio aqui e procurou a Câmara, não foi a Câmara que procurou a aluna. A Câmara fez o papel dela. Será que se a moça não tivesse vindo aqui à casa, a escola tinha ido procurar a moça para resolver o problema da moça? Então, parabéns, diretor da escola, professor Jailson, a toda a sua equipe, por ter ido lá, aquela moça que realmente chegou em março, ela não chegou em janeiro, para ter perdido o prazo, ela tinha prazo. Ela, como as outras que foram convidadas a se retirar, ninguém veio aqui à casa, porque realmente se sentiram que estava errado, tinham culpa. Ela não, como não tinha culpa, ela veio procurar. E está aí, foi resolver o problema da moça. Quero lhe parabenizar mais uma vez, e quer dizer que a Câmara faz esse papel com responsabilidade, porque no outro dia surgiram várias e várias contradições, inclusive contra a minha pessoa. Presidente, não era para deixar a aluna subir, usar o microfone, porque ela é uma menor, ela não tem responsabilidade. Digo, mas a Câmara tem. Se a aluna não responde judicialmente, a Câmara responde. Porque qualquer peberibense, ele pode ter 5 anos de idade, se ele vier aqui pedir socorro à Câmara, pedir que a Câmara ajude, nós estamos aqui à disposição, não só o presidente, mas acredito todos os vereadores. Quer dizer, professor Jair, que o problema foi resolvido, tenho certeza, como você falou, quando o aluno está todo mundo fardado, não tem diferença do rico e do pobre. Quando vai a roupa que quiser, realmente a violência pode chegar mais. Isso com certeza, um colégio que tem 1.400 alunos não pode, de jeito nenhum, estar sem farda. Quero só dizer que foi resolvido. Eu espero que cada dia que passe, essa direção, com a sua responsabilidade, a sua maneira de falar, de trabalhar, que eu já tenho um conhecimento da sua pessoa, e não foi de jeito nenhum, por parte de nenhum vereador, que o professor Jair veio aqui, porque não vamos trazer ele aqui de jeito nenhum. Nós convidamos aqui para esclarecer esse fato, que realmente nunca se viu falar num fato desse na escola na Facó, e agora se vê esse pequeno, isso foi um pequeno episódio, que foi resolvido. Eu só tenho a lhe parabenizar, agradecer pela sua presença, não só a você, também pedir aqui desculpa publicamente ao Marcos Suquita, porque foi falado aqui, muitas vezes, o professor Marcos, porque a aluna, inclusive, tão nova na escola, que nem conhecia o professor Marcos, conhecia como Marcos, não como Marcos Suquita, como todo mundo conhece em Beberibe. Então, em nome da Câmara, Marcos, se tiver alguma dúvida, eu quero lhe pedir desculpa, porque a intenção não foi de lhe ofender, nem a escola na Facó, e sim esclarecer um problema, que graças a Deus, mais uma vez, fico muito feliz com a sua presença. Eu passo agora para 1 minuto aqui o vereador Ivani Filho, em seguida, Lúcio da Coesta. Só 1 minuto. Presidente, dá tempo. Só 1 minuto, eu gostaria aqui de registrar com muita satisfação o Giovanni da Caro Móveis, seu amigo, que eu não sei o nome, mas quero agradecer a presença dos dois, tá bom? Vereador Ivani Filho. Professor, eu fico muito satisfeito com essa lei que está no Congresso, não é isso? Que o governo vai exigir, o governo federal vai votar, os deputados e os senadores vão votar essa lei e os estados vão doar o fardamento.
Mas eu quero só lembrar aqui ao senhor, o Ministério Público de Caldas Novas, em Goiás, acionou a diretora de um colégio por proibir alunos de uma escola estadual. O que ele diz? MP aciona a diretora de colégio por proibir acesso de alunos sem fardamentos, sem uniformes às dependências da escola. Propôs ação de improbidade administrativa contra a diretora da escola estadual Nilo das Neves, em Caldas Novas, por proibir o acesso dos alunos que não estão de uniformes às dependências. Na ação, pedindo o requerido afastamento da diretora como forma de resguardar o direito fundamental à educação de todas as crianças e adolescentes matriculadas naquela unidade de ensino. Existem muitas contradições mas eu espero que o governo federal aprove esse projeto e que as crianças recebam, os adolescentes recebam os seus fardamentos, para que ele possa exigir. Se ele doar, ele tem que exigir. Concordo, é lógico. Por isso que desde o início que eu sou contra a proibir um aluno de escola pública, já que o governo não dá. Eu sou contra esse tipo de coisa. E outra coisa que eu queria era a respeito da relação do convênio que tem a Prefeitura Municipal de Beberibe com a Escola Estadual Anafacó, como relação de servidores cedido do município à Escola Anafacó. Eu participei de uma conversa, que eu não vou citar nomes, aonde um político daqui de Beberibe doou uma bola para um cidadão e o cidadão foi buscar na Escola Anafacó. Eu quero saber se existe esse convênio entre município e escola. Está entendendo? O cidadão foi receber a bola dentro da escola na Facó. Eu digo, tu saiu daqui com uma banana. Entrou na escola, ele voltou com a bola. Aqui dentro. Ele disse, não, foi fulano de tal que me deu. Existe algum convênio entre o município e a escola? É isso que eu queria. Certo, eu queria, vereador, antes de responder essa segunda pergunta, dizer que quando nós iniciamos a gestão na escola e conversamos sobre a obrigatoriedade do fardamento escolar, nós tínhamos conhecimento, quanto gestores, até porque nós passamos por um processo muito rigoroso de seleção. Inclusive, esse último do Estado, ele exigiu que nós fizéssemos uma especialização e que só ficaria no cargo, né, se fosse aprovado nessa especialização, né? Então, em relação à proibição, se o diretor achar que deve proibir por conta própria, ele responde por isso. Porém, existe a cogestão, né, e essa cogestão é feita com a comunidade. Quem dá o respaldo para essa obrigatoriedade, que eu concordo com o senhor, quando diz que é importante que sensibilizar os governos, seja estaduais, municipais e federal, né, nessa obrigatoriedade e dar, de fato, esses uniformes. Eu acho que seria de grande ajuda para os alunos. Então, assim, é importante, inclusive nós estamos respaldados tanto pelo regimento como pela comunidade escolar, que concorda, né, que isso, mas em hipótese nenhuma está prejudicando o aluno ou impedindo que o aluno vá à escola sem o fardamento. Em relação, senhor vereador, a relação trouxe aqui em ofício, relação nominal dos servidores cedidos em regime de colaboração feito entre estados e municípios, né? Então nós temos servidores, não só professores, nós temos geralmente o Estado, professor só é cedido quando é para ocupar cargo de regência ou coordenação, porque no nosso caso aqui dos professores, nós temos 3 professores cedidos para o Estado. Eles estão cedidos porque são cargos comissionados do Estado. Eu me incluo nessa relação, né? Eu sou servidor efetivo do município e assumi pelo concurso a direção da escola, né? E como eu estou ocupando o cargo de gestão na escola na Facó, o governador do estado pede, né, a liberação do servidor para que em tempo integral possa estar se dedicando aos trabalhos da escola. Essa sessão, ela está respaldada no... Deixa eu ver se eu trouxe. Ela está respaldada no decreto 29.900,
que eu vou deixar também aqui na casa, que foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 21 de setembro de 2009, página 4, tá, que dispõe sobre a cessão de servidores do Grupo Ocupacional do Magistério e pessoal da área administrativa para atender ao regime de colaboração entre os sistemas de ensino do Estado do Ceará e seus municípios. Né? Tem o número... Eu vou deixar aqui o decreto. Não, tá? eu digo o número de hoje. Está aqui em ofício. Nós temos aqui na sede 12 servidores, né, sendo alguns servidores auxiliares de serviços gerais. Em 2010 nós implantamos a merenda escolar no ensino médio, e aí houve também a necessidade de se contratar merendeiras, né? Então, nesse regime de colaboração entra a questão do Estado e o município ceder esses servidores para a escola. Então, nós temos 12 aqui que eu vou deixar, e dizer, vereador, que esse regime de colaboração, ele prevê o ressarcimento à prefeitura, tanto a prefeitura ressarcir para o Estado um servidor que é dela e que está no Estado, como o Estado, né, ressarcir para o município um servidor que é do Estado e está a serviço do município e vice-versa. Então, é um regime de colaboração, onde, no meu caso, a prefeitura paga o meu salário, vou exemplificar usando a minha referência, mas o Estado devolve para o município esse valor que ele pagou. Por que o município paga? Porque eu tenho vínculo efetivo com o município, não posso me desligar, né? O senhor, presidente, o senhor é concursado pelo município. Eu sou efetivo do município. Aí o senhor recebe... eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, eu respondo. Até um pouco assim, mas fora do... Vossa Excelência, o senhor está satisfeito com o piso salarial que o município de Beberibe paga aos professores? Vereador, eu estive presente, inclusive, na última sessão, porque eu estou diretor da Escola do Estado, mas também sou sindicalizado, sou diretor do sindicato, né? Então, aqui eu posso me abster aqui da função de diretor e responder como servidor efetivo do município sindicalista que sou. O piso, né, inclusive, está sendo negociado com o valor, sempre nós tomamos um parâmetro com o valor correspondente ao que o Estado hoje paga. Né? Então, o piso ele é estabelecido de primeira mão para os professores que têm nível médio, porque assim, aí cabe uma consideração que o piso salarial, no momento que ele foi implantado, ele não deixou claro, nem deixou amarrado em lei, né, a diferença entre os níveis. Então, o nível médio, o valor do piso está lá. O município, ele tem que pagar aquele piso de qualquer forma, R$ 1.451, para quem tem nível médio, ou seja, para quem tem segundo grau. Qual é o problema? Né? Qual é o grande gargalo do piso? Não ficou claro, né, e o Conselho de Educação, nem o CNE, determinou a diferença de quem é graduado, se é 20%, se é 30%, se é 35%, se é 40%. Né? Então, esses valores aí, eles têm que ser negociados, porque eles não estão amparados em lei. Porém, é consenso de todos que o piso salarial ele seja aplicado, como o governo do Estado hoje faz, como a prefeitura é obrigada a fazer, pagar para aqueles professores que têm um magistério R$ 1.451, no mínimo. No mínimo. Né? E aí, quem for graduado, especialista, mestre e doutor, tem que se negociar o percentual. Qual é o problema, né, dessa negociação? É porque esse percentual, ele precisa, o sindicato pretende que seja uma valorização bem maior como era antes. Nós tínhamos uma diferença de 20%. Então, a ideia é permanecer com essa diferença. Porque permanecendo com essa diferença de 20% de um nível para outro, você vai ter uma valorização do servidor. E, de certa forma, né, ao longo dos anos, vereador, nós temos nos aproximado, enquanto servidores do município, ao que hoje é pago no Estado do Ceará, que ainda é uma referência, certo? Mesmo ainda não estando como deveria ser. Professor Jailson, aqui nós estamos nesse momento falando sobre o Sindicato dos Servidores de Beberibe, em relação à negociação com o Executivo.
Por isso que, quando eu falei, vereador Júnior, que o que o sindicato acordar com a prefeitura, não é obrigado a Câmara a acatar. Nós temos também a nossa assessoria técnica para poder acompanhar. Mas aqui nós temos o ofício do senhor presidente do Sindicato dos Servidores, do Wilton José de Souza, e está aqui a tabela, pedindo 1.451, que é o valor do piso salarial determinado pelo governo federal. Para o nível médio, né? Para o nível médio. O que é que deve ser feito? Eu acho que tem que valorizar o salário do professor. A gratificação se negocia. Porque hoje, se o prefeito paga 15% de gratificação, amanhã pode entrar um prefeito que queira pagar 30% ou tirar os 15%. Senhor presidente, Pois não. só uma palavrinha. Nós estamos fugindo do assunto a qual foi convocado o cidadão. Ele respondeu, o vereador Ivani, porque quis. Porque o assunto que ele foi convidado para falar nessa casa foi do assunto do fardamento e do número dos funcionários que a prefeitura cediu ao colégio. Agora, eu gostei, Jailson, que você respondeu o vereador, mas esse assunto o professor só responde caso queira, né, senhor presidente? Presidente. Não, tudo bem, vereador Ivani Filho. Nobre vereador João, antes de eu fazer a pergunta ao professor Jair, eu perguntei a ele. Se ele quisesse ter se negado a perguntar, é lógico que eu não insisti, mas eu perguntei, professor, eu vou fazer uma pergunta fugindo do tema. Eu só estou falando que depois da pergunta de Vossa Excelência, o presidente também está... Eu só continuei na pergunta porque já estava no assunto o vereador Ivani Filho e o professor Jailson. Mas tudo bem, só quero dizer que o sindicato já está comunicado pela Câmara de Vereadores. Faça a sua negociação, agora faça que seja bom para o professor. Porque se fizer de acordo, porque é amigo ou não sei, do prefeito, a Câmara não vai engolir. A Câmara vai sim mostrar, provar que existe dinheiro. Porque o Beberibe está entrando 25% a mais do que ano passado. Por que é que não pode dar 18%, não pode dar 17%? Nós temos como provar isso aí e valorizar o professor. Então, professor Jailson, já respondeu tudo que tinha para responder. Quero mais uma vez lhe agradecer, dizer que estou muito feliz com a sua presença, as suas explicações em relação ao Anafacó, em relação ao que aconteceu, que não foi um episódio, como falou, apenas um. Inclusive, Vossa Excelência não estava no dia na escola. As pessoas que foram convidadas a se retirar não procuraram porque sabiam que estava errado, apenas aquela moça que realmente estava com a razão e foi resolvido. Então, isso é muito importante quando há um consenso e as coisas acontecem de maneira amigável. Então, eu quero que Vossa Excelência faça as suas considerações finais para poder encerrar a sua participação. Senhor presidente, só um minutinho. Eu gostaria de parabenizar o diretor e professor Jailson, como bem falou o vereador Chico do Tenente e alguns mais, o presidente, pelos seus esclarecimentos. E aqui a gente ficou ciente e todos concordam, depois do acontecimento, da negociação que foi feita, o esclarecimento. Até porque, eu imaginando aqui, esse conselho tem praticamente uma eleição dos professores, par de alunos, não é isso? É um consenso feito no período das aulas. E os seus esclarecimentos a respeito da identificação, os alunos fardados se tornam iguais, convenceu, e eu acho que todos os vereadores estão satisfeitos com o seu esclarecimento. O episódio que aconteceu foi até bom, porque com certeza não vai acontecer mais isso, mas foi bom e queria lhe parabenizar pelas suas colocações, pelos seus esclarecimentos. Presidente, professor, eu também quero agradecer a presença do senhor aqui. Conheço um pouco da sua história, conheço um pouco do seu desafio que você está tendo nessa escola. Já tive a oportunidade de conversar com o senhor em outras oportunidades que nós nos encontramos, e eu quero parabenizar o trabalho da qual Vossa Excelência está à frente dessa nossa escola, mesmo estadual, mas que atende nossos irmãos, nossos filhos beberibenses. Eu quero também agradecer a presença do professor e me lembrei agora de um assunto que saiu aqui, né, que o fardamento não vai distinguir quem é o rico e quem é o pobre. Acontece que na escola pública só existe o pobre, né? Não existe o pobre e o rico, mas a farda é essencial e eu fiquei muito satisfeito com a sua explanação aí, entendi tudo direitinho e obrigado. Jailson,
as considerações finais, mas tem um rico miserável, né? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar esclarecendo para vocês, dizer que a escola está aberta. A gente tem sido muito feliz esses últimos anos, porque eu sempre me perguntei por que a escola pública, vereador, ela não era uma escola de qualidade. E nós temos demonstrado isso, que a nossa escola, mesmo ela sendo pública, mesmo tendo uma clientela, é uma escola que tem sucesso. Eu trouxe até, caso os senhores pudessem perguntar, alguns indicadores positivos em relação à nossa escola. Quando nós pegamos em 2008, 3 coisinhas simples. Nós pegamos em 2008, a escola tinha uma taxa de abandono da escola, alunos que se matriculavam e saíam, em média de 12%. Nós reduzimos para 2011 para 4%. 12% em relação a 1.400 vai dar 130, 140 alunos que deixavam de estudar, porque perdiam o estímulo e a escola não era uma escola atraente para os alunos. E nós reduzimos, que ainda é uma taxa alta, esse valor para 4%. Da mesma forma, a taxa de reprovação da escola na Facul era em torno de 78%. Nós conseguimos elevar esse índice para 91,57%, que é uma taxa que está dentro dos parâmetros, né, exigidos pelas escolas estaduais. Mas um dado importante, que eu acredito que também deve ser de conhecimento do público, que em 2008, a expectativa do aluno da escola pública em passar em um vestibular era mínima. É tanto que em 2008 nós temos um aluno aprovado no vestibular. E o ano passado nós tivemos a felicidade de triplicar esse número, não para 3, mas 111. Né? Então, 111 alunos que hoje estão fazendo faculdade, e isso nos orgulha muito, porque, vereador, as escolas de Beberibe do ensino médio, elas representam mais de 50% das aprovações da CRED 9. Quer dizer o quê? Que metade dos alunos que entram na universidade das escolas públicas são de Beberibe. E a CRED 9, ela compreende os municípios de Cascavel, Horizonte, Chorozinho, Pacajus, né, e a Pindoretama. Então, Beberibe tem 50% dessas aprovações. E fico à disposição para qualquer outro convite estar aqui esclarecendo. Esse negócio, eu não concordo. Que a pessoa, vou botar o meu filho lá no Aridiçá, porque lá ele vai ser doutor. Eu não concordo com isso, não. Sinceramente, eu não concordo com isso, não. Se ele quer se formar, ele se formar aqui, ali no Anafacó, em qualquer uma escola pública. Ele se forma. Não precisa botar ele lá, não. Agora, se ele não quer, você pode botar ele onde você quiser. Ele não vai ser ninguém. Então, esse negócio acolá é melhor. Eu não concordo com isso, não. Professor Jair, quer dizer que a Câmara está à disposição. Qualquer momento pode contar com o apoio dos vereadores. Esse é o trabalho da Câmara Municipal, independente de oposição ou situação. O trabalho é esse. Vereador Ivani Filho, com a palavra. Presidente, nós tratamos aqui de... Nós tratamos aqui de educação, mesmo sabendo que os professores não são valorizados da maneira que é para ser, Beberibe ainda não estão sendo remunerados da maneira que é para ser. E mesmo assim ainda consegue conquistar esses números que o professor acabou de dizer. Desde 2008, quando foi criado o piso salarial, que Beberibe, o primeiro piso salarial foi criado de R$ 950, e Beberibe hoje trabalha em cima de um piso de 976. Mesmo assim, Beberibe está se destacando. Mas eu vou mudar para um outro tema, que nós começamos aqui, estávamos falando de educação, e eu quero aqui passar para o lado da saúde. O centro odontológico está há 3 dias sem funcionar por falta de luvas, vereador Chico. O centro odontológico está com 3 dias sem funcionar por falta de luvas. E algumas pessoas lá pediram para que não aceitasse as luvas levadas por pacientes, porque pegaria mal para a prefeitura. Isso aí é uma. O posto de saúde do Morro Branco, que foi construído, está lá, sem material para fazer um curativo. Posto de saúde do Morro Branco, aqui dentro da sede do município.
Aí a gente vê como é que está a saúde dos nossos irmãos beberibenses. Quanto ao distrito de Itapeí, a situação ainda é pior. Hoje, desde segunda-feira, que não tem, as equipes do PSF não chegam até o Itapeí, porque os carros que fazem o transporte dos profissionais não estão indo porque não recebem o dinheiro. Aqui dentro 15 quilômetros, asfaltado, não tem. As pessoas que marcam o exame, com 2, 3 meses, chegaram agora essa semana e não marca 3 meses. Hoje nós estamos em abril, maio, junho, julho. Em julho você vem fazer o seu exame, vem coletar o sangue para fazer o exame. Aí, quando é hoje, no dia marcado, diz não vai ter, porque não tem o carro para levar a coleta, porque o cidadão lá disse que não recebeu o dinheiro e com toda razão, ele não vai chegar aqui e trabalhar de graça. Isso é triste para o nosso município. Eu fico mais assim porque eu não vejo nenhum falando a respeito dessas, só vejo alguns aqui falando que está tudo maravilhoso, está tudo bem, e as pessoas, olha lá, a ambulância do Itapeí sumiu, não tem ambulância do Itapeí, levaram para consertar e até hoje não voltou. É um verdadeiro descaso com a população de Beberibe. É triste a gente ver uma situação dessa. O médico que tinha lá, eu nem conheço o médico, mas o rapaz vivia deitado numa rede e botaram para fora, demitiram o rapaz, mas ele mandou buscar a rede. Mandou, vereador. Mandaram buscar a rede dele, ele não foi mais não. Não, vereador Ivanir, só eu sei uma parte da vossa completando aqui a sua fala, na sessão anterior o vereador citou aqui que o médico lá do Itapeí estava atendendo deitado numa rede, e era verdade. Obrigado, meu amigo. Foi por isso mesmo que ele foi demitido. Porque, quando o vereador disser uma coisa que é verdade, eu tenho que chegar aqui e dizer, era verdade. Era. E foi por isso que ele foi demitido. Eu só tenho a agradecer ao meu amigo, nobre vereador, João Valdemar. Meu amigo, nobre vereador João Valdemar, Vossa Excelência pode ter certeza de uma coisa. Eu nem sou santo, nem sou dono da verdade, mas eu jamais vou trazer para essa cadeira aqui um fato que seja mentiroso. Jamais. Eu nem sou santo, nem sou dono da verdade, mas eu seria irresponsável em usar esse microfone para mentir. Eu quero lhe garantir, nobre vereador, que jamais eu vou usar essa cadeira para chegar aqui e inventar uma mentira. Isso não existe para mim. Mas não posso aceitar, não estou pedindo para nenhum outro vereador aceitar não, ou me acompanhar, mas eu não posso aceitar o descaso que está acontecendo no nosso Beberibe nos últimos tempos. Foi o pior tempo dos últimos 20 anos. Dos últimos 20 anos, foi o tempo que o Beberibe sofreu mais. Foi nesses últimos anos. Na área da saúde, um massacre com o povo. Eu tenho casos aqui, recentes, da semana passada, aonde a pessoa foi jogada no hospital de Beberibe, com 9 meses de grávida, passou um dia jogada no hospital de Beberibe, jogaram para o hospital do Aracati, e a pessoa não ser atendida. Isso é triste. Eu conversei com uma pessoa
que tem mais de 20 anos trabalhando com a saúde do Beberibe. E ela me disse: vereador, foi o pior dos tempos. Está sendo. É porque ainda falta 7 meses, 8 meses. Não. Foi esse agora. E não é só na área da saúde. É problema com gari, problema com estrada, problema com merenda, problema com remédio, problema com a estrutura da sede do município, que é uma vergonha, problema com lixo, nas nossas praias tomadas por lixo, em final de semanas prolongadas, nossas praias tomadas por lixo, quando são conhecidas internacionalmente, e ninguém vê nada, ninguém diz nada. O sítio Lucas, a gente só vê notícia que o vereador Lúcio todo tempo vindo aqui reivindicando que apoia o lixo, que faça a coleta do lixo. Os garis, todo mundo fala que é em gari hoje, mas eu vejo o problema do gari, no vereador Lúcio, como um ato desumano, faz tempo. E outra coisa, vereador Célio, o gari é transportado e pendurado em carroceria de caminhão, feito bicho. Não valoriza o gari. O gari hoje não pode fazer uma compra no comércio, ele não tem contra-cheque. E a empresa recebe, a última vez que eu pesquisei, era R$184 mil por mês. Enquanto a coleta do lixo é feita aqui na sede pela caçamba, pelos carros da prefeitura. No distrito de Carroça. Então, essa pessoa que me disse hoje, que conversou comigo, que nós estamos passando pelos piores momentos dos últimos anos, dos últimos 20 anos, aonde hoje à tarde chegou um cidadão de 76 anos, com a pressão em tempo de estourar, e não tinha um médico, nem ninguém que fosse examinar para encaminhar o cidadão para a sede do município. 76 anos de idade. Tem alguns que acham graça. Tem alguns que acham graça. Por quê? Ou é da panela ou tem dinheiro para comprar o remédio. Aí acha graça. Eu não. Eu acho um ato desumano quando a pessoa faz isso com um senhor de uma idade dessa. 76 anos. Eu assino a parte do vereador Lúcio. Não, vereador, ontem apareceu uma senhora lá em casa ontem à tarde. Ela mora aqui no Planalto, Mag Seco. Certo? As ruas do Planalto, deu uma chuvinha agora, há uns 2 dias atrás, que fez umas crateras lá nas ruas do Planalto Beberibe, por trás do estádio e uma rua antes do estádio. Pedi, pelo amor de Deus, para fazer alguma coisa para mandar consertar aquelas crateras que abriram lá, certo? Eu digo... Senhora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um requerimento pedindo. Não fiz hoje porque quando eu cheguei estava atrasado. E quero aproveitar para pedir ao novo vereador Cadinho para na próxima semana, junto comigo, fazer esse requerimento para esse conserto aqueles buracos ali do Planalto. Certo? Eu falei para ela, senhora, eu vou pedir, encarecidamente vou pedir, mas quero que a senhora sabe e está vendo que o centro de Beberibe está totalmente esburacado e ninguém faz nada. Essa semana tinha um rapaz com um carro de mão e uma cardinha de pedra. Ali em frente, uma secretaria que tem a Segov, estava tentando consertar um buraco lá, mas infelizmente não conseguiu. Porque eu acho que o buraco era tão grande, ele trazia uma carradinha de pedra no carro de mão. E está lá do mesmo jeito. Certo? O novo vereador João está achando graça, mas é verdade. Certo? Essa é verdade. Quem passa lá pode ver que o buraco continua em frente à Segov, um montão de secretaria que tem ali. Certo? Continua a rua do centro de Beberibe todo esburacado. Exceto essas ruas que foram feitas essas pedrinhas lá. Vereador, mas Vossa Excelência viu que começaram a ajeitar com areia? Começaram com areia. Começaram, mas não terminaram. Acho que nem o primeiro buraco que eles começaram não terminaram, não, vereador. Está lá do mesmo jeito. Eu espero que agora com o novo vereador aqui, Cadinho, aqui junto com a gente consiga... Se Deus quiser, não, vereador. Se Deus quiser. Agora a discussão e votação das matérias. Não, peraí, tenha calma. Vereador Lúcio, eu só queria esclarecer que eu estava rindo ali, que o Ivani estava olhando para mim e brincando. Não foi nada do que você estava dizendo, não.
para que as pessoas não fiquem pensando que eu estava rindo porque eu estava brincando com o Ivani. E gostaria de dizer para o vereador Ivani que eu sou meio coerente. Eu disse que quando eu for procurar uma coisa que for verdade, eu vou chegar aqui e vou dizer que é verdade. No fato do Itapeim é verdade. Em outros fatos que eu fui, que não era verdade, eu não podia chegar aqui e dizer que era verdade. Eu tinha que dizer que não era verídico o fato citado. Só isso, senhor presidente. Vamos passar para discussão e votação das matérias. Projeto de lei número 14/2012 cria cargo no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Beberibe, autoriza a realização de concurso público na forma que indica e dá outras providências. O projeto já foi feita a leitura, tem o parecer favorável unânime dos 3 vereadores. Eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem tiver de acordo, permaneça sentado, o contrário, levante. Aprovado. Projeto de lei número 15. Altera a lei municipal 1076 de 1º de março de 2012, na forma que indica. Vereador Eduardo Ribeiro Lima, Célio da Palmeira, Francisco José Guiar Freire e Lucivaldo Torres Sombra. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. Qual é o número do projeto aí? Número 15. Ah, tá certo. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Contrário, levante. Aprovado. O número do primeiro, qual era o número? Requerimento número 33. Requer um micro-ônibus oficial para atender o distrito de Forquilha e Serra do Félix, na forma que indica, vereador Júnior Bessa. Coloco o requerimento em discussão. Coloco em votação. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Contrário, levante. Aprovado. Não havendo mais matéria para a hora do dia, declaro encerrada a sessão e que Deus acompanhe a todos.